E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre cutscenes. E a gente está cada vez mais próximo de começar a trabalhar no jogo. Então, falta pouco para a gente começar a programar para valer o jogo, tá? Então, a gente vai ver hoje cutscenes, as próximas serão HUDs. E acho que depois a gente pode começar a trabalhar no level design do jogo e no menu. Então vamos lá. Cutscene. Uma breve explicação. Às vezes, por exemplo, quando você vai abrir uma porta, por exemplo, você pode fazer ela de duas formas. A porta abrindo, ou um portão saindo para o lado, ou uma coisa caindo. Tem duas formas de fazer. Tem a cutscene e tem a timeline. A timeline a gente vai ver com portas, que é o mais comum de se usar. Então, cutscene, você tem duas opções. Você pode fazer uma cutscene sem uma câmera, que é uma cutscene estática, para você, por exemplo, mover algo. Ou você pode criar uma cutscene com câmera, que fica uma coisa mais cinemática, uma coisa mais de vídeo. Então a gente vai fazer as duas hoje nesse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se você não conhece ainda o canal, se inscreve, deixa o like aí. Se esse é o primeiro vídeo que você está acompanhando do canal, sugiro começar do primeiro vídeo, caso você não tenha conhecimento básico da Unreal. Se você já tem conhecimento e quer aprender mais, então esse vídeo talvez te ajude. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tirar essa personagem daqui e vou tirar o meu inimigo também. Não preciso deles aqui por enquanto. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou duplicar isso aqui. Eu vou segurar o Alt e vou arrastar e segurar o Shift também, para ele poder travar, não deixar eu mover. Ele, entendeu? Beleza. Então, fiz isso aqui, tá? E agora eu vou pegar um cubinho aqui, pode ser esse cubinho aqui, vou apertar o R para rotacionar ele, quer dizer, para escalonar ele, e vou fazer tipo uma ponte. Tipo uma ponte. Pode ser até aqui. Pode ser aqui. E ele vai vir aqui assim, vai ficar assim. Beleza? Aqui, ó. Pronto. Tá bom aqui. Aqui, encosta ele aqui. Tá. Então, eu quero que isso aqui seja uma ponte pra gente poder passar pro outro lado. Se eu vim aqui, dar o play, eu consigo chegar aqui, mas eu não vou conseguir chegar lá, correto? Então, o que eu vou fazer? Outra coisa importante, esse aviso que está aqui, ó, significa que as luzes não estão compiladas, ou seja, eu adicionei um objeto novo na cena e eu preciso recompilar as luzes. Então eu vou vir aqui e vou dar um build, ele vai recalcular as luzes e as texturas na cena. Tá? Isso é muito importante quando a gente está trabalhando com level design. Às vezes demora um pouquinho, nesse caso não deve demorar nada porque não tem quase nada na cena, entendeu? Mas é super mega importante esse detalhe. Então, pronto. A gente compilou a cena, compilamos as luzes. Então, beleza. Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho aqui, ó, esse botãozinho aqui, cinemática. Eu vou vir aqui e vou add um level sequence. Eu vou criar uma pastinha, cinemáticas, e vou colocar o nome da minha cena, da minha cinemática de ponte. Pronto. Então eu tenho aqui, para quem já trabalhou com edição de vídeo, sabe o que é uma timelinezinha, entendeu? Ou tem alguma experiência com software 3D de animação, então isso aqui não vai fazer muito mistério.
E é bem simples, a propósito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é adicionar o que nós queremos que esteja nessa animação. E o que eu quero que esteja nessa animação é a ponte. Então eu vou clicar nela e vou vir aqui no track e vou dar um actor to sequence e vou add o cube. Por que o cube? Porque o cube é minha ponte. Entendeu? Eu posso vir aqui, ó, e renomear ele. Ó, tá vendo? Já tá aqui, ó. Entendeu? Posso vir aqui e renomear ele como ponte cinemática. Só aqui, para não dar conflito, eu vou apagar e vou adicionar de novo. Ponte cinemática, pronto. Então aqui no meu transform, eu vou vir aqui e eu tenho location, rotation, scale. Eu vou marcar só o scale. Do 0 eu quero que ele continue nesse ponto aqui. E do 30, eu quero que ele, no eixo de Y, ao invés do eixo de X, perdão, Y mesmo, que ele se estique. Só que não é isso. Tem que ser o Z não. Tá. Então a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer a ponte móvel. Então, eu vou vir aqui no location e vou marcar o location. Pronto. E aqui no 60, eu vou jogar ela para cá, segurando o Shift. Eu vou arrastar ela até aqui. E vou marcar outro frame. Então, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, voltar aqui na minha cena e dar apertar a tecla de espaço, ou eu vim aqui, ó, perdão, vim aqui, eu tenho a minha animação. Vocês estão vendo? Ele tem uma animação. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, essa animação. Então, o que eu quero que ela faça? Eu quero o seguinte, ele vai ter que terminar aqui, certo? E quando ele terminar, eu quero que ela fique exatamente na posição que ela terminou. Eu não quero que ela volte, quero que ela fique aqui. Então, eu vou clicar aqui no Transform com o botão direito do mouse e vou aqui em Edit Section. E aqui tem essa opção, When Finished, que significa quando terminado. Quando terminado eu quero manter o estado, não quero restaurar o estado. Então, vou salvar e pronto. Salvei. Agora é o seguinte, como eu ativo essa animação? Como eu vou dizer que essa animação será ativada? É muito simples. Eu posso vir aqui, ó, criar um box trigger. Eu vou vir aqui e vou criar esse box trigger aqui. E aqui eu vou vir aqui no meu level blueprint, vou vir aqui no blueprints e vou vir aqui no meu level blueprint e vou abrir meu level blueprint em programar em cima do level. Aqui eu estou programando dentro do meu level, não dentro do personagem. Então eu vou deixar o meu box trigger selecionado, vou clicar nele e aqui eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar um evento ao meu box trigger, que é um evento de colisão, add on actor begin overlap. Pronto. E aqui eu vou dar um create a reference to trigger box, que eu preciso de uma referência dele também. Então aqui vai ser o seguinte, quem é o Other Actor? O Other Actor é o ator que vai entrar em colisão com o meu trigger. Então é o cast to third person character. Se meu third person character entrar em colisão com o meu box trigger, o que eu vou fazer? Eu vou dar um create level sequence player. Qual é a minha sequência? É a minha ponte que eu acabei de criar. Eu vou dar um promove to variable, ponte ref, e aqui eu vou dar um play. Vou procurar aqui.
play. Ó, o play, vocês têm que procurar no certo. Estou aqui no sequence, que é um level sequence, então eu vou achar o play aqui do level sequence. Então, ó, play. Pronto. Dei um play. E assim que eu der o play, eu quero destruir o meu box trigger, porque senão ele vai ficar executando essa animação várias vezes ao mesmo tempo, várias vezes se eu encostar nele. Então eu não quero que aconteça. Então eu vou vir aqui e dar um destroy actor. Então, beleza. Fiz isso. Vamos testar. Pronto. E ó, eu fui pra lá e ele voltou, certo? Agora, vamos lá. Se eu quiser que ele volte de novo, sei lá, eu posso vir aqui, ó, depois de destruir o box trigger, eu posso vir aqui, dar um delay, sei lá, um delay de 3 segundos. E aqui da minha variável, eu posso puxar ela aqui e dar um play reverse. Vamos lá, vamos ver. Olha lá. Legal, né? Então, beleza. Isso daqui já foi. Agora a gente vai fazer uma cutscene diferente. A gente vai fazer uma cutscene com uma câmera. E aí que as coisas mudam um pouco. Então, como é que vai ser feito isso? Olha só. É o seguinte. Vocês têm que entender o seguinte. Quando você faz uma cutscene dessas, você não usa o personagem que a gente controla. A gente usa a mesh do personagem, mas não o que está programado. Então, eu vou te dar um exemplo. Olha só. O meu personagem, ele está aqui. Vou apagar. Beleza. Eu quero que ele inicie aqui onde o Play Start está. Beleza. Meu Play Start está aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos dizer que meu personagem vai estar aqui, ó. Aqui na escada. Show. Beleza, então. Só vou mudar o eixo dele. Tá, tô aqui na escada. Tranquilo. Então, o que que vai acontecer? Eu vou colocar um personagem aqui. Então, de person, blueprints, aqui, por exemplo, o ninja, que é a mesh do meu ninja. Esse aqui é a mesh do meu ninja, correto? Então, o que que vai acontecer? Isso daqui é a minha mesh. Então, existe uma série de macetes, uma série de truques que as grandes empresas usam. E essa daqui é o que eu costumo usar. Eu pensei nisso na época que eu comecei a aprender cutscene. Então, pra mim funciona muito bem. Então é o seguinte. A gente vai criar uma cutscene. Cinemáticas. Ninja. E aqui eu vou adicionar o meu ninja. Dead Ninja. E aqui eu tenho animações e transforme. Eu quero adicionar uma animação. Então, eu posso colocar uma animação, sei lá, vamos ver aqui. Isso é a animação dele caindo. Exemplo, vou deixar ele bem aqui, onde está o meu personagem. Vai ficar legal. A animação dele caindo. Só que se eu soltar essa animação aqui do jeito que tá, o que que vai acontecer? O meu personagem,
vai aparecer. Eu não quero que o meu personagem apareça, eu quero só que o ninja apareça. Mas eu só quero que o meu personagem apareça depois que a animação estiver terminada. Então o que a gente vai fazer? É bem simples. A gente vai vir aqui, ó. A gente vai adicionar uma câmera. E aqui eu vou sair para poder editar a câmera. E pronto. A câmera está bem aqui. Eu giro ela. E ó, posso se aproximar do meu ninja. Só que tá vendo que ela tá desfocada? Então, eu vou vir aqui e vou aumentar para ela focar. Então, ó, aqui eu vou posicionar a câmera aqui. Desculpe. Aqui. E vou marcar um keyframe aqui no transform da câmera. Quando ele estiver caindo, eu vou acompanhar ele. Então, ó, tá aqui, eu vou acompanhar e vou rotacionar a câmera para a cara dele. Ó. Só que aqui teria que ser melhor mesmo. Aqui. E aqui eu vou descer ela e vou dar outro keyframe. E aqui eu vou afastar a câmera, vou rotacionar ela e vou enquadrar ela mais para cá. Só que eu dei mole aqui, é aqui, ó. Então vamos ver como é que ficou com a câmera. Beleza. Isso aqui é básico, tá? A gente vai fazer outras cutscenes durante o nosso jogo. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Salvei. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essa animação comece assim que meu jogo iniciar, assim que essa fase iniciar. Então eu vou vir aqui no meu Level Blueprint. Eu vou dar um event begin play. E no event begin play eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um create level sequence. E aqui eu vou dar um ninja sequence, vou promover a variável ninja sequence. E aqui eu vou dar um play. Só que quando eu der esse play, eu quero que o que acontece é o seguinte, eu quero tirar a visibilidade do meu personagem. Então como é que eu faço isso? Eu vou dar um get player character e vou dar um set visibility e vou deixar ela como não marcado, como não visível. Além disso, eu vou dar aqui um disable input get player character get player controller. Beleza? Show! Então, o que a gente está fazendo? Assim que o jogo inicia, a gente dá o play na nossa animação. Ele dá o play. Quando ele estiver dando play, eu não posso mexer os meus controles e o meu personagem não será visível. E agora vem a grande sacada. Eu vou vir aqui, clique no nossa mesh e vou dar um create reference to ninja. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um set time by event. O que isso faz? Eu vou verificar o tempo que a animação termina. E aqui vou dar um custom evento. Vou criar um custom evento que vai ser enable inputs character.
Esse é um custo evento. Então aqui eu vou pegar o meu Ninja Sequence, que eu preciso de uma referência, preciso saber quanto tempo dura essa animação, e vou dar um get duration, ou seja, vou pegar a duração da minha animação e vou clicar aqui. Ele transforma isso aqui num float, certo? Beleza. Então, quando a minha animação terminar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um set visibility skeletal mesh component, que é a minha mesh. Eu vou tirar a visibilidade dela, vou pegar o meu personagem aqui, vou dar um get player character, vou dar um set visibility nele, vou marcar como verdadeiro, que agora eu quero que ele apareça, e aqui eu vou dar um enable input, get player character, get player controller. Então, vamos ver. Certo? A gente viu a animação. Ó. Vou sair. Vou sair de novo. Começou com a animação. Tá um pouco rápido porque o salto que ele dá é muito curto. Só que, olha só. Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui significa que meu personagem está com colisão. Só que eu não quero ele com colisão. Então eu venho aqui, ó, na minha mesh, e vou tirar a colisão dele. Eu vou descer aqui na colisão. Aqui. Collision preset. No collision. Salvo. Vamos ver. Ó, pronto. Eu criei uma pequena animação rápida e o meu personagem está exatamente no ponto que ele cai. Então, ou seja, eu uso dois personagens para fazer uma cena. O personagem que é o meu personagem que eu jogo, que eu controlo, e a mesh dele, que é só para fazer as cenas. Então, essas cenas, elas podem ser ativadas de várias formas, com gatilhos, com botões, tudo depende de como você quer fazer. Conforme a gente for criando nossos levels, nosso jogo, a gente vai criar bastante cutscene também, e a gente vai ver mais detalhadamente as cutscenes, tá, galera? Então isso aqui é só um basicão mesmo, vocês já irem se acostumando, tá? Então deixa o like de vocês aí, se inscrevam no canal, tá? Me ajudem a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Um grande abraço e boa semana a todos.